a prova para os outros, tá? Façam sozinhos e não passem. Uhum. Então tá, vamos lá. Só terminando o último slide da semana passada, a gente está falando de cabelo, né? Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Uhum. Tá? Tá. Vou colocar na apresentação aqui. Então, aqui é só uma relação de substâncias básicas que tem que ter no shampoo. Praticamente todas essas aqui são obrigatórias. Tem algumas que não são necessariamente obrigatórias, eu vou mostrar para vocês, mas de uma forma geral aqui, para que tenha um bom efeito, a gente vai precisar de todas essas substâncias aqui. Então, tensoativo, a gente vai utilizar sempre um tensoativo principal e a gente costuma utilizar um secundário. Por quê? Para dar uma contrabalançada nas propriedades dos tensoativos. Por exemplo, a gente tem um tensoativo que ele é muito bom para formar espuma, mas ele é muito agressivo. Então, se a gente utilizar só ele vai formar bastante espuma, mas ele vai ser agressivo para o cabelo, vai deixar o cabelo ressecado, tudo mais. Daí a gente tem outros, por exemplo, que não são muito bons de espuma, mas que são mais suaves, tal, e fazem uma limpeza boa, mas de uma forma mais suave, não irritam, não estragam, entre aspas, muito o cabelo. Então, daí a gente faz uma mistura dos dois para que, né, pegue as propriedades dos dois. Então, ele não fique tão agressivo e continue formando uma boa espuma, por exemplo. Né? Então, geralmente a gente faz isso, não coloca um só e não usa só a propriedade de um tensoativo. Então, o tensoativo vai lá fazer seu efeito de limpeza, vai fazer a espuma, mas dentro de um limite. Então, a gente faz essa proporção, vamos dizer assim. Tem alguns, se vocês procurarem, que vocês vão ver até com 3 tensoativos diferentes. Né? Então, fazem um estudo bem detalhado, né? Fazem várias formulações para chegar numa fórmula boa, né, equilibrada, e que, né, então, traga a espuma, que todo mundo acha super importante, e, ao mesmo tempo, faça uma boa limpeza, que é o mais importante, né. Então, geralmente, o tensoativo a gente vai ter aí pelo menos 2. Doador de viscosidade. Tem uma substância que a gente utiliza que ela é meio polivalente. Ela ajuda a dar um pouco de viscosidade. Ela sozinha não seria suficiente para dar aquela viscosidade que a gente precisa no, no shampoo, mas ela já ajuda um pouco, quando a gente adiciona essa substância, ela já ajuda um pouco a aumentar a viscosidade do shampoo. Ao mesmo tempo, ela faz um papel que a gente chama de sobreengordurante, que seria mais ou menos o seguinte: essa substância que geralmente a gente utiliza, a dietanolamina de ácido graxo de coco, é uma substância que ela tem uma característica um pouco oleosa, então ela tem uma certa oleosidade na sua composição. Então, o que ela faz? Ela é como um repositor de gordura para o fio de cabelo. Então, imagine o seguinte: o tensoativo vai fazer o papel de limpeza, né? Então ele vai lá e vai retirar aquela camadinha de gordura que tem na superfície do fio. Então, já está impregnada de sujeira, tudo mais, então ela vai lá e retira, e o fio de cabelo, nesse instante, fica vulnerável, vamos dizer assim, né? Ele fica sem essa camadinha de gordura, que é uma proteção. Então, essa substância de atonolamina de ácido graxo de coco, ela vai lá e faz esse papel de sobreengordurante, ela faz um novo revestimento de uma capinha de gordura na superfície do fio. Então, ela tem essa propriedade que a gente chama de sobreengordurante. Então, para fazer uma fina camada de oleosidade, né, bem fininha mesmo, porque logo o próprio
fio de cabelo repõe essa oleosidade, né? Mas só para deixar o cabelo protegido e não deixar o cabelo ressecado. E, ao mesmo tempo, ela ajuda a estabilizar a espuma. Então, aquela espuma mais persistente que a gente tem, muitas vezes essa substância junto faz com que a espuma fique mais persistente. Corante faz parte da formulação básica, mas nem sempre ele é obrigatório. Então, ele não é necessariamente obrigatório. Opacificante. Então, se eu tenho um shampoo transparente e eu quero deixar ele transparente, eu deixo. Se eu quiser deixar ele opaco, eu posso adicionar alguma substância que deixe ele opaco. Então, ele não é obrigatório também. Faz parte da formulação básica, mas não é obrigatório. Guardem bem essas informações, tá? Quelante. O quelante, então, é aquela substância que vai englobar aqueles íons que estão na água e que podem, né, de repente, atuar em cima do shampoo pronto e dar cor, dar um cheiro diferente e tal. Então, o quelante vai ser adicionado lá na água para imobilizar esses íons para que eles não façam seu efeito. Então, eles podem até estar ali na água, mas necessariamente, se tiver um quelante, ele vai estar imobilizado, ele não vai fazer efeito. Também não é obrigatório, só é obrigatório quando a gente sabe que a água tem esses íons. Então, a gente tem como avaliar isso, mandar isso para um laboratório avaliar. Se o laboratório falar tem, aí você usa. Caso contrário, não precisa. Fragrância, sempre bom colocar, né? Um shampoo sem cheiro não é atrativo, então ele é obrigatório praticamente. Eu não conheço nenhum shampoo que seja comercialmente vendido e que não tenha cheiro, porque ele obrigatoriamente, né, é um atrativo para o comprador. Agentes suspensores espessantes, então eu não tenho ainda a viscosidade total que eu preciso, né? Mesmo colocando o doador de viscosidade lá de cima, eu não tenho a viscosidade perfeita que precisa para o shampoo, então eu vou adicionar algum agente que, né, seja espessante. Como eu comentei com vocês já, o mais comum é o cloreto de sódio, ele faz, então, ligações, pontes de hidrogênio com o tensoativo e deixa o material mais viscoso, mas ele está cada vez sendo menos utilizado, porque a gente tem outras substâncias aí que fazem esse efeito sem trazer a irritação dos olhos e o ressecamento que o cloreto de sódio pode trazer. Agentes condicionadores, geralmente se coloca substâncias que vão fazer um efeito condicionante para fechar, né, as escamas do fio de cabelo. Acidulante, 99,9% das vezes é necessário colocar alguma substância acidulante, porque quando a gente faz o preparo da formulação, ela fica alcalina, e a gente precisa baixar esse pH. Então, a gente utiliza alguma substância acidulante para baixar o pH. O ingrediente ativo, ou os ingredientes ativos, né, vocês vão ver que sempre vai ter algum tipo de ingrediente que tem alguma ação, seja um hidratante, seja alguma... fugiu a palavra agora. Um extrato de planta, alguma coisa que traga mais benefícios para o cabelo, né? E, por último, a água. A água é imprescindível também. Ela é quem vai fazer a diluição do shampoo. Aqui, então, rapidamente uma explicaçãozinha daquilo que a gente falou no slide anterior. Então, os agentes de limpeza, que são os tensoativos, né, vão emulsionar a gordura, prevenindo a deposição de gordura, deposição de sujeira, removem essa sujidade do couro cabeludo e ajudam a fazer a estabilização da mistura.
Os estabilizadores de espuma aumentam a quantidade e a qualidade da espuma, os espessantes controlam as propriedades riológicas da formação, ou seja, aumentam a viscosidade. O pacificante altera as propriedades ópticas do shampoo sem alterar suas propriedades de limpeza. Agente quelante, né? Isso aqui está do português de Portugal, tá? Por isso que está escrito iões aqui, não íons. E aqui está escrito shampoo com CH, tá? Condicionadores diminui a... Oi? Não trocou slide? Não trocou? Ai, meu saco. Começou. E agora, aparece aí para vocês? Agora deu, agora deu. Tá. Então, aqui é só uma explicaçãozinha em cima daquilo que eu falei ali para vocês, tá? Eu vou tirar esse aqui e vou colocar outro grupo de slides que tem essa mesma tabela, que daí a gente já vai falando um pouquinho mais sobre eles, tá? Beleza. Então, deixa eu pôr outro grupo. No material de aula, eu coloquei só esse slide, esse grupo agora que tá colocado aqui, porque o outro já estava na aula passada, tá? Tá aparecendo? Tá. Uhum. Tá andando? Tá andando. Então tá. Então, essa tabelinha aqui, eu vou falar separadamente de cada um aqui, tá? Então, eu fiz um slide para cada um. Só me digam se está indo para frente no modo Ele tá naquela imagem da moça com shampoo na lavando o cabeça. cabelo. E agora, eu passei para frente. Não foi. Tá, então eu vou ter que ficar mesmo fora do... Uhum. Vai ter que ficar assim. Então, falando de cada um, daí mais detalhadamente. O agente de limpeza, então, eles emulsionam a gordura e previnem a sua deposição, removem a sujidade e a gordura do cabelo e do couro cabeludo e estabilizam a mistura. Então, vai para frente. Lembrando que... Foi? Tá. Então, a gente vai chamar esses agentes de limpeza, né, de detergente, de surfactante ou de tensoativo. Vocês vão encontrar das três formas. Eles, então, vão fazer, pelo fato de eles serem tensoativos, a gente já falou tanto dos tensoativos, né, o que vai acontecer? Eles têm aquela cadeia longa e aquela propriedade de ter, né, uma cadeia onde uma parte dela é hidrofóbica, ou seja, essa parte ela se liga melhor com substâncias oleosas, e ela tem uma partezinha hidrofílica, que se liga com a água. Então, ela vai utilizar essa propriedade dos tensoativos para fazer a limpeza. Então, o que acontece? A parte hidrofílica acaba se ligando com a água, né, da água que a gente vai fazer o enxágue do cabelo, e essa parte hidrofóbica da cadeia, que é lipofílica, na verdade ela se liga a substâncias oleosas, né, ela vai se ligar com a oleosidade que está na superfície do cabelo. Então, essa parte se liga com a oleosidade, e essa parte da pontinha, quando a gente enxága o cabelo, ela se liga com a água, e a água carrega toda essa estrutura aqui, levando junto a oleosidade que está lá ligado na parte hidrofóbica da cadeia. Fica claro isso? Dá para um elo, digamos assim, né? Uhum. Então, essa parte aqui se liga na gordura do cabelo, e quando você enxaga o cabelo, com a água, obviamente, a água carrega toda essa estrutura, leva para embora toda essa estrutura e leva junto a gordura que ficou grudada ali no, no tensoativo, tá? Fica claro? Sim, Deu para entender bem. Então, tá bom.
Quando a gente fala de tensoativo, a gente tem aí diferentes tipos de tensoativo. Então, naquela parte que na parte polar da cadeia, a gente tem diferentes cargas ali. Então, a gente tem tensoativos com diferentes características. Então, a gente tem os chamados aniônicos, os catiônicos, os anfotéricos e os não iônicos, aqueles que não têm carga. Então, dependendo da carga que esse tensativo tiver, ele vai ter funções diferentes, características diferentes. Deixa eu colocar aqui. Aquele que a gente chama de não iônico, ou seja, ele não tem carga, né? Ele tem lá o radical que não se liga na água, se liga em óleo, e tem o radical que se liga na água, e ele não tem carga. Então, eles ajudam bastante mais como emulsionante do que como agente de limpeza. Então, eles são muitas vezes mais utilizados para fazer um creme, para fazer uma emulsão, do que para utilizar em shampoo. Mas ele pode ser utilizado em shampoo, tá? Então, dependendo das características, deixa eu ver se eu coloquei aquela tabelinha aqui. Eu não coloquei, mas eu tenho uma tabelinha que eu disponibilizo para vocês depois, que daí fala de cada um desses diferentes tipos de tensoativos, diferentes grupos de tensoativo, aonde que eles são mais utilizados, tá? Porque daí, não necessariamente ele vai ser utilizado só em shampoo, ele pode ser utilizado para fazer creme, pode ser utilizado para fazer condicionador, e assim por diante. Então, esses que não têm carga, esse grupo que não tem carga, ele é muito utilizado para cremes, porque ele consegue fazer um bom trabalho de emulsificação, e pelo fato de ele não ter carga, essas cargas não interferem na estabilidade da emulsão. Mas mesmo assim... Oi? Não tem perigo de desandar a maionese durante o processo. Exatamente. É bem essa a definição da coisa. Então, ele é mais estável, ele deixa o meio mais estável, não interfere na estabilidade da coisa. Então, para a gente fazer um creme com esse tipo de produto, muito melhor. Se tem uma carga positiva ou negativa, ou variável, pode desestabilizar uma emulsão. Quando ele é utilizado nos shampoos, ele é um bom estabilizador de espuma e ele atua bem como sobreengordurante. Então, deixa eu ver. Lá atrás, no primeiro slide que eu falei daquele agente que a gente diz que é sobreengordurante, estabilizador de espuma, né? Então, ele é mais utilizado nos shampoos como sobreengordurante e estabilizador de espuma do que como um tensoativo mesmo. Então, se utiliza as propriedades dele mais para fazer aquele papel de revestimento do fio de cabelo do que o próprio papel de limpeza. Porque como limpador, ele não é tão eficiente quanto os outros. Então, deixa eu voltar lá no outro slide para ficar mais fácil. Aparece para vocês aí a mudança que eu fiz ou não? Não. Continua Não, né? nesse do não iônico, catiônico. Tá, eu vou ter que mudar aqui mesmo. Agora apareceu. Sim, apareceu outra tela. Aqui da formulação básica, né? Então, eles fariam parte desse grupo aqui, não fariam parte da formulação como tensoativo primário ou secundário. Pelo fato de eles terem mais essa característica de sobreengordurante
estabilizador de espuma, ele entraria dentro desse grupo e não como tensoativo propriamente dito, apesar de eles serem tensoativos, tá? Mas como as características mais marcantes deles são de fazer esse sobreengorduramento e estabilizar a espuma, e dar viscosidade também, dentro da formulação, então ele entraria mais neste grupo aqui. Então, na verdade, se a gente for ver aqui, a gente tem 3 tensoativos, né? Mas só dois deles são considerados como tensoativos limpadores, tá certo? É meio complicado de falar, mas... É que esse tensoativo, no caso, seria que, dependendo da carga que ele tem, ele poderia se ligar em um ou outra substância e acabar não fazendo essas substâncias se ligarem e não conseguir fazer alguma coisa homogênea, seria isso? Não entendi, como assim? Porque isso aí, esse tensoativo, ele teria uma carga. No caso, o iônico, o não iônico, ele não atrapalharia com carga. Então, digamos que eu Sim, quero juntar duas substâncias para fazer um creme. Eu uso isso, esse tensoativo para deixar essa substância homogênea. isso. Dependendo da carga, ele pode estar ligando mais em uma substância ou em outra e não deixaria Ou, essa substância homogênea, ou se ligar em substâncias e desestabilizar de alguma forma, que às vezes eu né? falo que estragaria a maionese daí. Sim, exatamente. Por isso que é importante, até na manipulação mesmo, né? Na própria Uhum. farmacotécnica, você saber quando você Sim, pode sim, usar um tensoativo ou não. exatamente. Dependendo do que você for colocar, né? Então, imagine, por exemplo, que você utiliza lá um tensoativo com carga positiva, e você precisa colocar uma substância ativa que tenha carga negativa. Eles podem reagir, né? Eles podem reagir entre si. Então, podem trazer problemas. Entendeu? Uhum. Então, é Deu para bem captar aí. complicado. Voltou a Daqui uns 15, aparecer... Oi? daqui uns 15 anos a gente aprende, vai ficar craque nisso aí. Ai, ai. Voltou a aparecer aquela tela que estava dos diferentes tipos de tensativos, não iônico, catiônico, anfótera e Não, aniônico. tá na tela de formulação básica. Oh, meu Deus do céu. Pode deixar na outra tela mesmo, a gente vai aumentando na. Vamos ver lá. E agora? Agora sim. Tá. Uhum. Então, quando a gente tem o tensoativo não iônico, a gente vai utilizar ele não como agente de limpeza, mas como agente, então, estabilizador de espumas e sobreengordurante, principalmente. Então, como exemplo, a gente tem as alcanolamidas de ácido graxo. Então, a dietanolamina de ácido graxo de coco é uma das mais utilizadas. Então, quando vocês encontrarem, né, para quem já tem uma intimidade, a dieta, já sabe que ela está ali fazendo o papel não de limpeza, mas sim mais como sobreengordurante mesmo. Tá legal? Outro grupo são os catiônicos. Então, eles apresentam em solução íons tensoativos positivos, né? O radical hidrófobo, então, é um cátion. Possuem características bactericidas e antissépticas. Então, a aplicação é um complemento do tratamento dos cabelos. Então, alguns catiônicos que a gente tem, eles não são utilizados como agentes de limpeza, mas sim como agentes bactericidas. Então, aí vocês vão encontrar, por exemplo, cloreto de benzalcone, que é um tipo de catiônico que faz esse efeito antisséptico. Então, é tensoativo, porém, não tem efeito de limpeza. Os mais comuns mesmo para fazer limpeza são os anfóteros ou os aniônicos. Anfóteros são aqueles que, dependendo do meio, eles vão assumir uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, em meio ácido, eles vão formar cátions positivos, e em meio alcalino, eles formam ânions, né, negativos. Então, dependendo do meio, eles têm essa alteração. E o que acontece? Esses são utilizados bastante,
dentro dos shampoos, porque eles têm umas boas características. Então, eles não irritam a mucosa, então pode ser utilizado em shampoo infantil, pode ser utilizado em shampoo adulto também. Daí, claro, sem a utilização do cloreto de sódio para espessar, porque senão vai ser irritante do mesmo jeito. Mas eles são mais suaves, vamos dizer assim, eles não são tão irritantes, eles não são tão agressivos. Então, os anfóteros, geralmente, eles são, no final das contas, mais suaves na utilização. Fazem uma limpeza boa, sem ser agressivo, sem ressecar o cabelo, sem deixar o cabelo mais seco, ressecado mesmo. Então, a gente tem como exemplo a betaína. Betaína é uma substância bastante utilizada dentro dos shampoos. Cocoamidopropilbetaína, o nome completo da substância. E a gente tem os aniônicos, então, que o radical ativo é um ânion. Esses são os mais usados, são os mais baratos, né? Tem um bom poder de espumar, então eles fazem espuma persistente e fazem o poder de limpeza também de forma um pouco mais agressiva. Então, dependendo do número de carbonos que tem na cadeia, a gente vai ter uma substância diferente. Então, tem alguns que são mais, dentro desse grupo dos aniônicos, a gente tem alguns que são mais irritantes, que são mais agressivos, e com o passar do tempo, eles foram sendo transformados em laboratório para que eles ficassem menos irritantes e menos agressivos, mas tentando fazer com que o poder de limpeza ficasse mais ou menos semelhante. Não conseguem fazer com que tenha uma boa limpeza e sejam menos irritantes ao mesmo tempo. Acaba, né, quanto menos irritante, menor o poder de detergência também. Por isso que daí a gente tem aí muito essa mistura de substâncias. Por exemplo, lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfato de trietanolamina. Então, vocês vejam, lauril sulfato de sódio é um dos mais antigos que a gente tem um poder detergente muito bom, só que em excesso muitas vezes. Então, dependendo para onde você for utilizar, ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Se você for utilizar ele para shampoo, ele vai ser muito agressivo. Se você utilizar ele para um sabão em pó, por exemplo, ele vai ser mais ideal, porque ele vai fazer uma limpeza melhor. Porque o lauril sulfato de sódio, originalmente, ele é um pó, tá? Então, eu consigo colocar ele num sabão em pó, por exemplo. Então, para utilização como shampoo, ele sozinho seria muito agressivo. Então, utilizaria-se proporções, né, de lauril com outro tipo de detergente, como lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfato de trietanolamina, e outros mais que tem uma família bastante grande. Então, dependendo, né, do número de carbonos, a gente vai ter aí características diferentes e vai ter, então, esse poder de limpeza mais agressivo, mais forte ou menos forte. E daí essas alterações que foram sendo feitas, né, pegaram o lauril sulfato de sódio, transformaram ele em lauril éter sulfato de sódio, já líquido, tudo mais, já colocaram mais uma estrutura ali, que já deixou ele um pouco menos agressivo. Daí já, nesse lauril éter sulfato de sódio, trocaram o sódio por trietanolamina, deixou ele menos agressivo ainda, e assim vai. Então, hoje a gente tem dentro desse grupo, que é o grupo mais utilizado, a, a, a maior gama possível de diferentes tipos de detergentes. Então, tem de todo tipo.
E daí, por isso que se utiliza, geralmente, uma associação para contrabalançar esses excessos e diminuir também essas faltas. Por exemplo, excesso de agressividade, né, e falta de formação de espuma. Lauril heterosulfato de trietanolamina, por exemplo, ele não faz uma espuma persistente. Sozinho, ele faz espuma, mas a espuma logo desaparece. Então, ele sozinho não poderia ser utilizado. Aí se faz uma mistura com lauril heterosulfato de sódio, alguma coisa assim do gênero. Outra coisa importante, a gente tem os aniônicos e os anfóteros. A gente não mistura os dois, tá? Ou bem a gente coloca um, ou bem a gente coloca outro grupo. Tá certo? Certo. Por que que Essa, não essa mistura? é a pergunta que eu ia fazer agora. Por causa das cargas, né? Pode trazer problemas para a formulação. Então, para evitar qualquer coisa, aniônico, então vamos usar só o aniônico. Anfótero, vamos usar só o anfótero. E a betaína sozinha, muitas vezes, ela já é suficiente para fazer. Tem também um grupo grande de anfóteros, não tão grande quanto os aniônicos, né? Mas a betaína por si só, muitas vezes, ela já é suficiente para fazer uma formulação eficiente, que faça espuma, que faça limpeza e que não precise de mais nenhum tipo de detergente junto, Os tá? melhores para serem usados, então, é os anfóteros ou aniônicos, né? Na verdade, para shampoo, são os anfóteros e os aniônicos que são utilizados, assim como agente de limpeza mesmo, Uhum. tá? Os melhores são os anfóteros. Os aniônicos, eles vão sempre causar algum problema, vão ter uma certa irritação, eles podem, né, dependendo da forma como é feita a formulação, eles podem ser um pouco agressivos, ressecar um pouco o cabelo. Tem que fazer uma formulação muito boa, né, para que realmente ele Não. seja equilibrado. Uhum. E isso leva tempo. Então, você vai encontrar muitas vezes produtos aí no mercado das grandes marcas, por exemplo, que usam os aniônicos, mas levaram muito tempo para desenvolver o produto ideal, né? E daí, quando você utiliza ele, ele traz todas as boas propriedades. Mas você vai encontrar também aqueles produtos que não foram muito avaliados, né? Seu desenvolvimento não foi muito avaliado e eles podem ser um pouquinho mais irritantes. Tem até aqueles que você é, utiliza, né, passando o shampoo no cabelo e você sente até a tua mão ressecando, porque retirou, inclusive, aquela camada hidrolipídica da superfície. Então, Uhum. isso não é um produto muito bom. Mas existe uma questão relacionada a custos para o uso desses princípios ativos aí, desses tensoativos, professor? Porque se os anfóteros são melhores, assim, tem menor irritabilidade, são mais eficazes, por que usar outro, né? Porque os anfóteros são mais caros, sim. Os aniônicos são mais baratos. Uhum. O mais barato de todos, que é usado no dia a dia, sim, é o lauril éter sulfato de sódio. Ele é o mais comum de você encontrar, ele é o mais Uhum. fácil de encontrar, é o mais barato. Ele é polivalente, porque você usa ele para fazer shampoo, usa para fazer detergente, usa para fazer sabonete líquido, usa para fazer sabão líquido. Então, ele é o mais barato, ele é o mais encontrado. Mas ele é muito forte também. Uhum. Usar só ele, daí já não dá. Então, geralmente preferem fazer essa mistura, esse equilíbrio, né, entre dois ou mais detergentes do que utilizar o anfótero, porque o anfótero realmente é mais caro. E vai, obviamente, encarecer o produto. Então, quando vocês encontrarem um produto para criança, vocês vão ver que ele geralmente é feito, apesar de que hoje tem outras substâncias também que são utilizadas nos produtos infantis que acabam sendo até um pouquinho mais baratos. Mas, de uma forma geral, vocês percebem que o produto infantil
tem uma tendência a ser um pouco mais caro do que o produto pro adulto. Tá legal? Beleza. Então tá. Vamos passar para frente aqui. Então, como eu falei, né, para a gente ter um bom resultado, a gente acaba utilizando lá uma mistura de substâncias. Então, aqui até colocado uma formulazinha básica como é feito, geralmente se utiliza um aniônico mais forte, né, que é mais agressivo, com um mais fraco, que pode ser um aniônico, pode ser um anfotérico, mas tem que ser em pequenas proporções para que não tenha, né, no caso do anfotérico, não tenha problema de reações e venha atrapalhar a estabilidade e tudo mais. E não iônico, eu particularmente acho que daí colocar um não iônico pode, mas se você colocar o não iônico, você vai ter um outro problema. Dependendo da concentração que você colocar, se você fizer só essa adição de dois, um forte e o não iônico, por exemplo, eu acredito que pelo fato do não iônico ele ter uma ação detergente muito pequena, ele vai ajudar a equilibrar sim. Mas dependendo da concentração que você colocar do não iônico, ele vai fazer um efeito sobre engordurante maior. Então pode ser que ele possa até deixar o cabelo, não chega a ficar o cabelo oleoso, mas o cabelo não fica com aquele aspecto mais de limpeza. Parece que ele foi limpo, mas parece que ele ficou um pouco, entre aspas, engordurado. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Eu vejo muito isso acontecer, sabe onde? No pessoal que faz produto artesanal, que compra essas coisas meio prontas. E eu já vi vários blogs, essas coisas, o pessoal falando assim: ah, eu engrosso meu shampoo com ah, o tensoativo aniônico, eu engrosso com dietonolamina. Tá, então para você conseguir dar a viscosidade ideal, você vai ter que colocar uma quantidade muito grande. Aí o que vai acontecer? Ele vai diminuir o poder de limpeza, ele vai diminuir o poder de espuma e vai deixar o produto com excesso de substância gordurosa, que ele contém substância gordurosa. Então é possível que o cabelo não fique com aspecto de totalmente limpo, ele fique com aspecto limpo, mas com uma carinha meio gordurosa. Fica pesado, né? Pesado, Leve. mais ou menos isso. Isso. Então eu acho, né, meio pouco prudente fazer isso. O ideal mesmo é você pegar dentro do mesmo grupo aniônico, né, o forte e o mais fraco, e tentar fazer esse equilíbrio. Os outros, né, o anfótero ou não iônico, podem trazer outras complicações. Beleza? Beleza. Estabilizador de espuma. Aumenta a quantidade e a qualidade da espuma, né? Então, a espuma, a gente já sabe que não é a quantidade de espuma que vai fazer com que o produto seja mais ou menos eficiente, né? Não é a quantidade de espuma que vai fazer uma limpeza maior, né? Mas para consumidor, e nós somos consumidores, e a gente espera isso também do shampoo, a espuma tem que ser persistente, né? Tem que fazer bastante espuma. Então a gente, porque acho que desde que a gente nasce, né, que a gente tem essa crença que quanto mais espuma e quanto mais ela ficar ali, persistir ali, melhor é o processo de limpeza. A gente sabe que não é, mas então quanto mais tempo ficar essa espuma para um produto que a gente for fazer, melhor. Então a gente pode adicionar mais uma vez o tensoativo não iônico, como a dietonolamina, que já vai fazer essa estabilização da espuma também. Já faz
o processo de sobreengorduramento e já faz a estabilização da espuma. Ok? Espessantes e opacificantes. Espessante controlam as propriedades reológicas da formulação, ou seja, fazem com que não sei se está certo falar a palavra escorrimento, mas que o produto escorra, né, numa certa velocidade, com uma característica ideal, ou seja, que ele seja mais viscoso. Já comentei com vocês, né, que quando a gente faz o shampoo, inicialmente ele não tem viscosidade nenhuma, daí a gente adiciona essa alcanolamida, ela aumenta um pouquinho a viscosidade, mas não o suficiente para ficar dentro dos padrões de viscosidade que o mercado pede. Então, a gente pode adicionar substâncias que vão melhorar ainda mais essa viscosidade. Então, o cloreto de sódio era muito utilizado antigamente, hoje a gente tem aí os derivados de celulose que fazem esse aumento de viscosidade sem trazer as coisas ruins que o cloreto de sódio trazia. Ardência nos olhos e ressecamento. O pacificante é para simplesmente fazer uma alteração visual do produto, né? Eu tenho um produto que naturalmente ele é transparente, dependendo de um ou outro ativo que a gente coloca, ele pode perder essa transparência e ficar alguma coisa com aspecto meio leitoso, assim. Então, daí ele fica feio, porque ele não fica nem transparente, nem totalmente opaco. Aí a gente pode adicionar alguma substância que vá trazer essa opacificação completa dele. Então, seria mais muitas vezes, para ajustar o resultado final. Então, né, ou em alguns casos, assim, muito específicos, que o cliente que eu digo, a empresa, né, quer por algum motivo que se façam os produtos opacos, porque, de forma geral, é mais uma substância que você vai ter que colocar ali, é mais um produto que vai encarecer mais o resultado final né, o custo final do produto. Então, né, quando você faz o processo todo do shampoo e não tem nenhuma substância que traga esse aspecto meio leitoso, não tem muito por que fazer isso, a não ser que seja realmente uma exigência por algum motivo a indústria queira que faça. Agora, sim, quando fica com esse aspecto leitoso, é melhor daí adicionar alguma substância que deixe ele totalmente opaco, para que ele não fique com aquela cara de meio coalhado, sei lá. Então, seria mais para resolver o problema mesmo. Então, eles acabam mudando, né, a questão visual, a questão ótica da coisa. Então, visualmente, a gente percebe que ele deixa de ser transparente e passa a ser opaco, mas essas substâncias, elas não têm nenhum tipo de propriedade de melhorar ou piorar a limpeza do cabelo. Então, essas substâncias que são utilizadas, elas são inertes em relação às propriedades do shampoo. Os espessantes, né? Então, eles vão aumentar a viscosidade, né? Que também é uma característica de exigência do próprio consumidor, mas é uma característica que é importante mesmo que o consumidor não exigisse. Porque quando você aumenta a viscosidade, você consegue fazer dosar melhor, né, a quantidade de produto que você vai utilizar. Se você não tem esse shampoo viscoso, quando você vira ele na tua mão para dosar, para passar no cabelo, né, você tem que ter um controle muito grande. Porque se você virar muito rápido o frasco, vai cair muito líquido. E se você
não tiver uma boa recepção na tua mão, esse líquido vai começar a escorrer e você vai perder um monte de produto. Então, a própria indústria já pensa nisso, né, que se o produto não for viscoso, a pessoa vai acabar perdendo muito produto e ela não vai mais comprar da sua marca, porque a sua marca acaba muito rápido e acaba saindo muito caro. Mas o próprio consumidor também exige. Comentei com vocês, eu acho, né, que eu comprei um esses dias que eu achei tão viscoso que excesso de viscosidade também pode ser ruim, porque o produto mal sai do frasco, você tem que ficar chacoalhando ele, agitando ele para ele sair do frasco. Aí não é bom, né? Então, a questão da viscosidade também tem que ser moderada, ela tem que estar dentro de um limite para evitar que chegue nos extremos, né? Ou muito viscoso ou muito pouco viscoso. Então, em relação à viscosidade e às propriedades óticas, é isso. Uma coisa interessante é a questão de substâncias que, além de darem essa opacificidade, acabam dando um brilho para o produto, que é aquele brilho pérola que muitas vezes os produtos acabam se mostrando. Esses produtos dão esse brilho, mas não são produtos bons para quem vai utilizar no cabelo. Eles podem aumentar o ressecamento e tudo mais. Mas muitas vezes colocam esse produto para dar um aspecto mais bonito, vamos dizer assim, naquele produto que, por algum motivo, tem que ser opaco. Então, adiciona-se essas substâncias que dão aquele brilhozinho de pérola para que ele não fique aquele opaco feio, fique um opaco pelo menos mais brilhante. Mas eles não são muito bons para o cabelo. Os agentes quelantes, então, eles vão imobilizar aqueles íons que estejam na água, né, para que, se esses íons existirem na água, eles não venham atuar, agir no produto pronto, trazendo propriedades, né, ruins para o produto. Então, a gente utiliza os quelantes para fazer com que esses íons fiquem imobilizados. O quelante mais comum que a gente tem é o EDTA mesmo, né? E ele tem esse bom efeito. Então, e como ele não faz interferência nenhuma no cabelo, ele acaba por trazer é, as, o lado bom da coisa, as melhorias, sem trazer interferência, né? Então, ele é perfeito para ser utilizado quando necessário. Ele só vai fazer a imobilização. A outra coisa que pode acontecer é a formação de sal insolúvel com os íons, né? Imaginem os íons ali agindo com os tensoativos, com cargas e tudo mais, de repente eles podem trazer problemas e acabar formando sal insolúvel se depositando lá no cabelo. Então, deve-se evitar que isso venha acontecer. Agente condicionante. Então, eles são utilizados para quê? Para diminuir a eletricidade estática, para promover o brilho e para desembaraçar o cabelo. Está tudo muito ligado, né? Porque tudo está ligado a aquela formação das cargas negativas do fio de cabelo, que se depositam, então, embaixo das escamas e ficam ali armazenadas. Então, aquelas cargas negativas deixam o fio de cabelo totalmente negativo, dois fios de cabelo que estão ali um do lado do outro, se os dois estão com carga negativa, a tendência de negativo com negativo é se repelir, o cabelo começa a ficar eriçado, começa a ficar elétrico, né, com estática, às vezes até quem faz aquele testezinho de passar o pente no cabelo, o pente fica todo elétrico também, pelo fato de
as escamas estarem abertas, elas não conseguem refletir o brilho do cabelo, né? Então o cabelo fica totalmente sem brilho. E, ao mesmo tempo, pelo fato de os fios de cabelo estarem todos com carga negativa, eles acabam se repelindo, só que um repele o outro, tá um do lado do outro, então eles acabam, ah, inclusive, se embaraçando, né? Então, o agente condicionante vai atuar em cima disso tudo. Então, não necessariamente a gente precisa ter um produto separado para que o cabelo tenha um efeito condicionante, já sofra um efeito condicionante já no uso do shampoo. Então, os shampoos mais sofisticados, né, com mais propriedades, eles acabam trazendo, então, algumas substâncias que já vão fazer com que esse processo aconteça dentro do próprio processo de limpeza. Então, não precisa, né, usa o shampoo, cabelo fica elétrico, com carga negativa, e você vai lá e depois passa o condicionador que tem carga positiva para neutralizar. Alguns shampoos já têm esse próprio efeito condicionante neles mesmos. Então, algumas substâncias são adicionadas e essas substâncias já trazem, né, esse efeito de neutralizar essas cargas. Então, alguns lipídios, como algumas ceras, né, manteiga de karité, lecitina, já fazem esse processo. As várias manteigas que a gente tem, né, que são utilizadas hoje, alguns polímeros e copolímeros de silicone, então, quando tiver silicone na formulação, vocês já sabem que ele está ali exatamente para fazer esse efeito condicionante. Algumas proteínas também, pela própria característica dessas proteínas, elas acabam diminuindo essas, essas, essa estática, né, esse excesso de carga negativa, e também a gente pode adicionar tensoativo catiônico, né, diretamente no shampoo para que ele já faça esse efeito de neutralizar. O problema é que talvez se você adicionar um tensoativo aniônico e um catiônico juntos, eles possam mais um neutralizar o efeito do outro do que um ir lá e fazer o processo de limpeza certinho e o outro ir lá e neutralizar as cargas negativas que o tensoativo deixou. Então, pode, mas também pode ter esse problema de diminuir a própria ação do outro tensoativo, ok? E outros adjuvantes que a gente pode utilizar, né, vai depender muito de cada caso, tudo mais, a gente, então, tem que ter algumas substâncias que vão trazer algumas características. A primeira delas, importantíssima, é a característica da conservação, né? Então, a gente tem que ter um agente conservante para evitar que aquele produto se contamine, né? E a contaminação se prolifere muito rapidamente. Então, a gente vai utilizar algum tipo de conservante, né? Que consiga fazer o processo todo de conservação sem ter nenhum tipo de interferência na formulação. Os mais antigos que a gente tem são aqueles mais conhecidos, né? A gente pode utilizar o Nipagin, por exemplo. Nipagin tem lá os seus problemas, mas ele faz um efeito bom. Então, é o produto mais barato, né? Então, vocês vão, às vezes, encontrar como conservante o Nipagin aí, porque ele tem um bom efeito. E tem outros conservantes também que podem ser utilizados e que vão trazer bons resultados também. Sempre lembrando que tem que ser conservante para conservar, né, substâncias aquosas. A maior parte do produto vai ser água, então tem que ser conservante de fase aquosa. Perfume e corante, né? Perfume é fundamental. Tem que ter, e ele tem que ser algo que venha trazer
boas características para o produto para que as pessoas se atraiam pelo produto. Eu sempre falo, não adianta ter o melhor produto do mundo, né, se as pessoas não são atraídas por esse produto. Então, o perfume é os primeiros. A embalagem, na verdade, é o primeiro atrativo, né? A pessoa vê o produto pronto lá na prateleira e chama atenção ou não. Se chamar atenção, a segunda coisa que a pessoa vai fazer é olhar, sentir o cheiro do produto. Então, ela vai abrir e vai cheirar. Se ela gostar desse cheiro, ela vai tentar. Se ela não gostar, ela vai colocar o produto de volta e não vai mais voltar a pegar naquele produto. Então, o perfume é fundamental. Corante, pode-se fazer um produto sem, mas ele também pode ser um atrativo. Então, a cor pode ter essa característica também de atrair o produto no meio de tantos, dentro de uma prateleira, dentro de uma seção, dentro de um mercado, numa farmácia, seja lá onde for. Então, também tem uma importância bastante grande e ele tem que estar ligado com a, as características do que o shampoo quer ah, apresentar, com os ativos que estão colocados ali dentro, tem que ter algum tipo de ligação com o cheiro que está colocado. Então, tudo está muito interligado. E substâncias cosméticas ativas, né? Elas são adicionadas sempre para trazer algum tipo de característica melhor para o cabelo. Então, as substâncias são adicionadas, obviamente, pensando nas propriedades que elas vão ah, trazer, né, para a melhoria do cabelo. Então, eu coloquei até aqui um exemplo, algas marinhas. A Crescido é shampoo para cabelos normais, ah, tem efeito hidratante e suavizante. Então, vai trazer uma propriedade a mais, além da limpeza, vai trazer essa propriedade de melhorar a hidratação. Obviamente, a gente tem que verificar dentro dessas substâncias ativas se existe compatibilidade, se elas não fazem com que o produto perca estabilidade, se de repente não vai trazer uma característica ruim. Tem, por exemplo, a gente tem aí no mercado alguns extratos de algas marinhas, falando das algas, né, que elas, dependendo da concentração que você colocar, ela pode trazer uma cor feia para o produto. Então, tem extratos de algas marinhas que são castanhos bem fortes. Então, se eu coloco uma concentração um pouco alta, eu posso trazer essa coloração castanha para o produto, né? E daí eu vou ter que, de alguma forma, tentar corrigir essa coloração com a ajuda de um corante. E alguns produtos têm um cheiro muito forte também, que a gente tem que testar com diferentes fragrâncias que são compatíveis com aquilo, né? Para ver se consegue mascarar aquele cheiro, porque tem alguns produtos que realmente o cheiro acaba interferindo na própria, no próprio, ah, na própria fragrância final do produto, que você não consegue muitas vezes mascarar. Aí você tem que tentar uma outra alternativa. Então, aqui um esqueminha só para vocês verem a composição de um shampoo, como é que ele vai ser dividido, né? Então, substâncias surfactantes ou de limpezas ou tensoativas, detergentes, né? Vão fazer a limpeza, os condicionadores vão ajudar no tratamento do cabelo e os ingredientes ativos também. Além disso, você vai utilizar substâncias que vão trazer uma melhoria, os recipientes, né? Então, modificação do efeito dos surfactantes. O surfactante é muito forte, né? Então, vamos utilizar aqui uns agentes que diminuam isso, que ajudem a deixar o cabelo, por exemplo, se ele for muito forte e tiver uma tendência a ressecar o cabelo, colocar alguma substância que diminua
esse ressecamento, né? Algumas substâncias para estabilizar a formulação, como os conservantes, né? E tampão quando é necessário. E algumas substâncias para melhoria das características organolépticas, essências e corantes. Então, basicamente, o que a gente precisa para ter um shampoo é isso. Ok? Sendo que, para ter um shampoo simples, eu uso os agentes surfactantes, né? Então, os tensoativos. Nem sempre a gente utiliza os condicionadores, só com os agentes de limpeza a gente acaba fazendo um produto, só que ele vai ser mais agressivo, né? E com conservantes, os tampões que são necessários, essência e corante. Então, aquele shampoo baratinho que se encontra lá no mercado por R$ 5, se vocês forem olhar a fórmula dele, provavelmente ele vai ter isso aqui, isso e isso. Só. O restante é para melhoria dos aspectos gerais que o shampoo vai trazer. Então, agente condicionador, substâncias ativas que vão fazer as mais diversas ações, substâncias que vão diminuir aquele efeito ruim do agente de limpeza e tudo mais. Então, tudo isso seria, né, dentro de um shampoo base, seria algo a mais que seria colocado para melhorar essas qualidades. E basicamente é isso. Perguntas? Tudo certo, professor. Certeza? Uhum. Sem perguntas, sem dúvidas, sem nada? Não ficou dúvida. Sempre uma duvidazinha, outra fica, né? Você não, às vezes não capta 100% alguma coisa, mas depois que a gente for estudar que vai surgir a dúvida. Então, tá bom. Qualquer coisa é só perguntar. semana que vem não é a prova ainda, né? Na outra semana, né? Ai, deixa eu ver, porque parece que vai começar no meio da semana, né? Parece que vai começar dia 28, que é uma terça-feira, né? Deixa eu ver aqui, eu recebi hoje uma mensagem, eu já confirmo para vocês. Vamos ver. Será de 28, quarta-feira, até o dia 4 de maio. Isso mesmo. Então, a gente tem, semana que Mais uma vem, aula semana que vem. Dia 28 é uma quarta, né? uma quarta-feira. Então, a gente tem aula dia 26. É isso mesmo. Dia 26. Uhum. Uhum. Aí a prova vai ser. Vai abrir para todos, né? Vai abrir para todos. Isso. Até dia 5. Isso. Daí eu estava lendo aqui, ó. 10 questões, todas as provas serão abertas no primeiro dia e só fecham no último. Mas tem aquela coisa, né? A partir do momento que você abriu, ela fica aberta por 3 horas, né? Ah, sim, e tem o tempo, né? Isso. Então não dá para sair abrindo todas as provas, né? Sim. Tem que ir fazendo uma por uma e aí seja o que Deus quiser. Beleza? Beleza. Semana que vem vai ser uma aula não gravada, só com as questões da prova, então, para quem está na aula, é isso? Isso. Oi, tô gravando aqui, eu não posso falar isso. Tá, mas a gente falou. Não, vamos ver se. Não vou prometer, tá? Mas vamos ver se eu consigo fazer um simuladozinho com vocês sabe aqueles, tipo, botar umas 10 questões aí e vocês irem fazendo? Eu já fiz com vocês, né? Já, mas daí, Tá. aí a gente tem que chamar a galera, né? É bom, né? Seria bom. Só dois vai ser estranho. Mas eu acho que mesmo que esteja só vocês dois, daí eu acho que eu vou fazer só com vocês e não vou liberar o produto. Então o negócio para que os outros possam fazer. Não libero daí. Né? É bom para a gente ver o que precisa fixar mais, o que. Exatamente. Né? Então, tá bom, então? Perfeito. Então tá, gente. Uma boa semana para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui. Obrigado.